Olá amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos agora começando o módulo de gramática. Tenho certeza que vai ser um módulo muito importante para vocês nessa caminhada para concurso. O primeiro ponto que vocês vão estudar comigo é isso daqui. Classe gramatical, análise sintática. Trabalhar aqui a diferença de classe, fazer uma análise morfossintática, ou seja, pegar uma frase e analisar tanto a parte gramatical quanto a parte sintática, e a gente vai prosseguir com o curso em cima de análise sintática, partindo para a parte de concordância, vozes verbais, e vocês vão acompanhando pelo material, tá? É um grande prazer, eu espero que vocês gostem. Esse material é um material novíssimo, que nós estamos gravando agora em 2019, tá? Vamos lá. Bom, nosso primeiro ponto aqui, quando a gente vai falar de análise das principais classes gramaticais, né? Como são cobradas por cada uma das bancas examinadoras, a mudança de posicionamento de algumas palavras, acarretando mudança na classe e na semântica ou na semântica, morfossintaxe, parte 1, resolução de questões diversas de bancas específicas. Vamos começar. Primeira coisa, a gente trabalhar com a classe chamada de adjetivo. O que é o adjetivo? Uma palavra que se refere ao substantivo, indicando-lhe uma qualidade, estado ou modo de ser. Uma coisa que é bem importante para a gente, no tocante à parte de análise de frase, é você saber isso daqui. Todo adjetivo ele tem que se referir a um substantivo. Quando você vai trabalhar com adjetivo, é importante que você trabalhe com a locução adjetiva. A gente fazendo um paralelo aí entre essas duas classes. Por quê? Quando a gente vai perguntar assim, qual é a principal diferença entre essas duas classes? Entre essas duas construções? Toda vez quando eu falar em grupo de palavras, vocês vão entender isso como locução, beleza? Porque você quando pega uma palavra, você vai qualificar uma palavra, a primeira coisa que vem na sua cabeça é assim, poxa, isso é feito por um adjetivo. E que de fato isso é verdade. Só que você pode chegar aqui e falar assim, por exemplo, há ideias ótimas entre alunos inteligentes. E você pode chegar aqui e falar amor de pai. O que tem de diferente entre as duas? Quando você pega esse amor de pai, ele equivale a você falar amor paterno. E paterno é um adjetivo. Sendo que eu tenho paterno, eu tenho ótimas. Ou seja, essas duas palavras aqui, elas são adjetivos. Tanto aqui quanto aqui é adjetivo. Só que você pode reparar, isso aí é fácil de você perceber, que o amor paterno é a mesma coisa que você falar o amor de pai. Ou seja, eu posso chegar aqui, em vez de usar esta palavra, eu usar um grupo de palavras. E quando eu usar o grupo de palavras, aí eu estou falando da locução adjetiva. Isso é o que marca a diferença entre o adjetivo e a locução adjetiva. O adjetivo é uma palavra e a locução adjetiva é formada por um grupo de palavras. Da mesma forma que o adjetivo tem que ser ligado ao substantivo, como aconteceu aqui em ideias, por uma questão muito óbvia, toda vez que você falar em amor de pai, esse camarada aqui também tem que ser ligado a um substantivo. Ou seja, tanto o adjetivo quanto a locução adjetiva tem que ser ligado a um substantivo. A única diferença na prática que existe entre os dois é que um é formado por uma palavra e o outro formado por um grupo de palavras. E aí vem a pergunta, David, quando eu vou formar esse grupo de palavras, ou seja, para eu falar da locução adjetiva, esse grupo é formado de que maneira? Assim, formada por uma preposição mais um substantivo. Toda locução adjetiva, ela é formada dessa maneira, preposição mais substantivo e ligado a um outro substantivo. Vamos a outros exemplos. Entre alunos inteligentes. Inteligente qualifica alunos. Alunos é um substantivo, beleza? Inteligente, que tem a função de qualificar, vai ser um adjetivo. Na hora que eu falo assim, menina de São Paulo, essa expressão de São Paulo é formada por preposição mais um substantivo, ligado a um outro substantivo. E automaticamente, eu tenho aqui mais um exemplo
de um grupo de palavras, ou seja, é uma locução. Esse grupo de palavras é formado de preposição mais substantivo e é ligado a um outro substantivo. Isso é o que faz com que esta locução seja chamada de locução adjetiva. David, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Para que isso daqui é importante? Na hora que a gente for trabalhar a parte de análise sintática, que é mais importante, eu digo assim, nessa primeira aula, nesse primeiro bloco de aulas, né, que vai envolver análise sintática, a análise de frase, se você fizer de forma correta, todo o restante ele vai ser facilitado. Você pegar uma frase, você conseguir desmembrar a frase, separar os termos certinhos, pô, concordância, análise de acento indicativo e de crase, análise de pronome relativo, tudo vai ficar mais fácil. Então a gente vai começar, essa primeira parte é uma parte um pouco chata, é uma parte mais teórica, e depois quando a gente partir para a prática, aí vocês vão ver o funcionamento disso daqui dentro das frases gigantes, que é aquilo que o aluno tem medo de analisar. Vamos lá. Força de boi, aí mais uma construção. Você vai ter que ficar ligado nessa construção aqui, ó, galera. Ó, substantivo. Eu tenho o de, que é uma preposição, e eu tenho o boi, que é um substantivo. Esta expressão de boi equivale a substituir pelo adjetivo bovina. E eu teria o bovina como adjetivo, e automaticamente, se bovina equivale a de boi, qual é a diferença entre os dois? Que aqui eu tenho uma palavra e aqui eu tenho um grupo de palavras. Ou seja, enquanto aqui é um adjetivo, aqui eu estou diante de uma locução adjetiva. Vocês vão reparar que agora a gente vai entrar na parte também, e eu vou tocar na parte de locução adverbial. Vocês vão ver o seguinte: locução adverbial, o fato de ser locução, te obriga a pensar no seguinte: é um conjunto de palavras. Beleza. Como é que forma a locução adverbial? Que é o nosso próximo ponto ali. A locução adverbial, ela vai ser formada com preposição mais substantivo. Aí o aluno vem na cabeça e fala assim: pô, Deus, se a locução adjetiva é formada por uma preposição mais um substantivo, e a locução adverbial, em regra, é formada de preposição mais substantivo, como é que eu faço para poder diferenciar se é uma locução adjetiva ou é uma locução adverbial? Você tem que se lembrar de dois detalhes. Primeiro detalhe: a locução adjetiva tem função de qualificar um substantivo, indicar uma qualidade, um estado, um modo de ser. E a locução adverbial, em hipótese alguma, ela será ligada ao substantivo. Então isso é uma marca importantíssima para que você jamais confunda locução adjetiva com locução adverbial. Porque a locução adjetiva é ligada ao substantivo e a locução adverbial ela vai ser ligada a outra classe gramatical, que a gente vai ver agora. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. E o advérbio? E a locução adverbial? Se eu for seguir a mesma linha de raciocínio, poxa, qual é a diferença entre o advérbio e a locução adverbial? O advérbio é uma palavra e a locução adverbial é formada por um grupo de palavras que vai equivaler a um advérbio. Quando eu chego aqui e falo, por exemplo, estudava com frequência, isso daqui equivale a você falar frequentemente. David, oi, deixa eu fazer uma pergunta. Então, se eu coloco que estudava frequentemente, frequentemente é um modo, certo ou errado? É um advérbio de modo na sua classe gramatical. Beleza. E quando eu falo estudava com frequência, isso aqui também é um modo. Perfeito. Só que este modo aqui, ele é representado por um grupo de palavras. Ou seja, a isso dar-se-á o nome de locução adverbial. Beleza? David, outra pergunta. Como se forma a locução adverbial? É muito parecido. Quase todos os casos, vocês vão ter a mesma construção da locução adjetiva. Vai ser uma preposição seguida de um substantivo. Só que, claro, algumas diferenças. A locução adverbial, mesmo ela sendo formada de preposição mais substantivo, se a locução é adverbial, ela tem que ser equivalente a um advérbio. Correto ou não? Tem que ser equivalente a um advérbio, como vocês estão vendo aqui. Agora, uma outra coisa que pode fazer com que você mate isso, galera, é o seguinte.
Toda vez que quando você pensa no advérbio, isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O advérbio é uma palavra que se relaciona com quem? Com um verbo, com um adjetivo ou com outro advérbio. Preste atenção. Adjetivo, galera, só é ligado a substantivo. O advérbio, ele pode ser ligado a 3 classes gramaticais. O advérbio pode ser ligado a um verbo. O advérbio pode ser ligado a um adjetivo. E o advérbio pode ser ligado a um outro advérbio. Então aqui, deixa claro que vocês não vão poder se confundir. Enquanto o adjetivo é ligado somente a substantivo, o advérbio vai ser ligado a quem? O advérbio vai ser ligado a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Então reparem que não há possibilidade de você confundir advérbio com adjetivo. Certo? E quando você falar nas locuções, a locução adjetiva, ela também tem que ser ligada a um substantivo. E a locução adverbial será ligada àquilo que o advérbio é ligado. Ou seja, a locução adjetiva só pode ser ligada a substantivo e a locução adverbial vai ser ligada a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Isso a gente vai fazer daqui a pouquinho, vocês vão ver que há várias frases para a gente matar essa brincadeira. Fiquem tranquilos, a parte inicial é chatinha, mas daqui uns 10, 15 minutos a coisa melhora, tá? Vamos lá. Foram ao curso pela manhã. Ao curso e pela manhã, eu tenho o seguinte, se eu disser que eles foram ao curso é uma indicação de lugar, é uma característica de quem, galera? Indicar lugar, indicar tempo, indicar modo, indicar causa, são características pertinentes a que classe gramatical? Sempre modo, lugar, tempo, isso é classificação característica do advérbio ou da locução adverbial. Na hora que você chegou e falou assim, foram ao curso, isso aqui indica lugar. Só que se eu dissesse algo do tipo assim, foram ali, por exemplo, eu estaria indicando esse lugar por uma única palavra, ou seja, eu estaria usando um advérbio de lugar. Mas quando eu falo foram ao curso, eu tenho um grupo de palavras. Então aqui o que eu tenho é uma locução adverbial. Está ligado ao verbo ir. Se eu disser que foram pela manhã, também está ligado ao verbo ir. E aí, David, posso fazer a pergunta? Pode. Essa indicação aqui é de tempo, beleza? Só que eu tenho aqui um conjunto de palavras. E esse conjunto de palavras faz com que aqui eu tenha a presença de uma locução adverbial. Então eu tenho uma locução adverbial de tempo e aqui eu tenho uma locução adverbial de lugar, tá? Por enquanto, o que eu quero de vocês é o seguinte, galera, que vocês tenham na cabeça 2 informações importantes. Como eu faço para não confundir se o cara é adjetivo ou advérbio? Primeiro, o adjetivo só pode ser ligado a substantivo. E o advérbio vai ser ligado a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Isso é a primeira coisa importante. Segundo, como eu faço para não confundir se eu tenho um adjetivo ou uma locução adjetiva? Se eu tenho um advérbio ou uma locução adverbial? Adjetivo e advérbio, eu estou falando de uma única palavra. O grupo de palavras eu vou chamar de locução. Se equivale a um adjetivo, é uma locução adjetiva. Se equivale a um advérbio, é uma locução adverbial. Beleza? Vamos continuar. Preposição e locução prepositiva. Isso aqui é mais uma teoriazinha só para vocês lerem. Isso aqui a gente vai trabalhar bem mais detalhado lá na frente, mas existe uma subdivisão quando você fala de preposição em ser preposição essencial e preposição acidental. Entenda como preposição essencial essas daqui. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Acidental, durante, como, segundo, conforme, mediante. Essas classificações aqui, essas subclassificações, saber se é uma preposição essencial ou uma preposição acidental, vocês assim, vem muito professor falando isso, né? Mas isso é uma coisa que eu nunca vi cair em prova nenhuma para você diferenciar se a preposição é essencial ou acidental.
A divisão está aqui, não é isso que me interessa de fato para poder trabalhar em concurso, mas para quem quiser saber, mata a curiosidade aqui. O que interessa é o seguinte, eu tenho a preposição e eu tenho a locução prepositiva. Isso sim é uma coisa que vai me interessar. Quando eu for falar de preposição e locução prepositiva, a diferença é o mesmo, é a mesma linha de raciocínio. Preposição é uma palavra e a locução prepositiva é formada por um grupo de palavras. Quando eu falo abaixo de, isso aqui equivale a uma preposição. Automaticamente eu tenho uma locução prepositiva. Acima de, atrás de, através de, antes de, depois de, a par de acordo com, por causa de, devido a, para com, em frente a procura de, a mercê de. Tudo isso daqui são locuções prepositivas. Para a gente poder focar alguma coisa importante para concurso, quando a gente for falar de locução prepositiva, isso aqui eu queria que vocês fizessem duas anotações aqui importantíssimas, tá? A primeira é o seguinte, toda locução prepositiva, ela termina por preposição. Toda locução prepositiva termina por preposição. E a segunda observação é o seguinte, como que isso cai em prova? Como é que eles cobram a locução prepositiva? Aí vocês podem colocar assim, locução prepositiva cai para trabalhar o valor semântico dela. Só isso. O que eu quero te dizer? Olha só. Se por um acaso eu falar assim, apesar de estudar, não aprendeu. Apesar de estudar, não aprendeu. Se eu colocasse aqui, ainda que estudasse, não aprenderia. O que vocês vão encontrar nas provas de concurso falando sobre isso? Vai perguntar se esta oração aqui, ela tem o mesmo valor semântico desta. Qual seria a sua classificação no que tange a parte semântica? E aí eu vou te dizer o seguinte, quando eu for te explicar isso daí, eu vou bater muito nessa primeira parte aqui de novo. Isso aqui sim é uma coisa importantíssima. Por incrível que pareça, a locução mais importante que nós temos até agora é a locução prepositiva. O cara vai chegar aqui para você e vai perguntar se o ainda que estudasse poderia, por exemplo, ser reescrita por apesar de estudar, fazendo as devidas alterações no tempo verbal aqui, óbvio, né? Se você colocar apesar de estudar, não aprendeu. O tempo verbal tem que ser esse. Ainda que estudasse, não aprenderia. O tempo verbal é outro. Claro que você não pode chegar e falar, apesar de estudar, não aprenderia. Não. Ainda que estudasse, não aprendeu. Não pode. O tempo verbal tem que ter uma correlação. Também é um assunto que a gente vai ver um pouco na frente. Mas o que eu quero que vocês saibam? Aqui, tanto na primeira quanto na segunda frase, eu tenho uma oração chamada de concessiva, que é uma oração definida pela gramática, uma oração que indica uma dificuldade que não impede a realização da oração principal. Isso é uma definição muito teórica, mas na prática o que é a concessiva? A concessiva, ela é uma indicação de oposição, muito próxima da adversidade, mas existem suas diferenças que a gente também vai estudar um pouco lá na frente. Mas o que poderia acontecer aqui? Repare que se eu falar assim, o cara não aprendeu apesar de estudar, eu tenho uma relação de oposição. Por quê? O cara estuda e o cara não aprende. Pô, se o cara estuda era para o cara aprender, o cara estudar e não aprender é uma relação de oposição. Se eu disser, ainda que estudasse e não aprenderia, é a mesma coisa. Estou dizendo que o cara estuda e não aprende. Ou seja, em ambas você tem uma relação de oposição. A definição desse valor semântico aqui, chamado de oração concessiva. Mas aí vem o seguinte, um grande detalhe para esse momento. Apesar de
que é quem atribui esse valor concessivo, é representado por um grupo de palavras, ou seja, isso daqui é uma locução. E quando eu falo ainda que, o ainda que também é quem mostra a relação concessiva e também é formada por um grupo de palavras, ou seja, isso aqui é uma locução. Só que repare que esta locução daqui, ela termina, é um grupo de palavras que termina por conjunção. E consequentemente, essa locução daqui é chamada de locução conjuntiva, que teria os seus sinônimos. Por exemplo, ainda que estudasse, não aprenderia. Eu poderia chegar aqui e colocar assim, ó, outra locução concessiva. Mesmo que estudasse, não aprenderia. Eu poderia chegar aqui e colocar posto que estudasse, não aprenderia. O que tem em comum aqui? Ó? Tudo é formação de um grupo de palavras, está vendo? E sempre aqui eu estou terminando com conjunção. Ou seja, esta locução é uma locução conjuntiva. Então, David, eu posso inferir que a locução conjuntiva termina por conjunção? Sim. Mas pelo mesmo raciocínio anteriormente mostrado, eu posso pegar esse grupo de palavras e trocar por uma única palavra, que a gramática vai dizer que tem equivalência. Olha para cá. Embora estudasse, não aprenderia. Só que o embora, por ser uma única palavra, em vez de eu chamar de locução conjuntiva, eu chamaria de quê? De conjunção. Beleza? Agora, o apesar de é uma locução, só que ela termina por preposição. Ou seja, esta locução que está aqui é uma locução prepositiva. Tranquilos? Então, vamos continuar? Vamos lá, aperta a pausa para copiar aí. Vamos lá. Galera, eu estou sentado porque eu estou com meu joelho para poder ser operado agora. Eu ia tardar um pouquinho a gravação desse curso para fazer a operação primeiro, mas eu vou operar aí daqui a umas 2 semanas. Então eu vou gravar esse curso para vocês aí em tempo recorde, para eu poder operar meu joelho. Depois que eu operar, eu vou ter que ficar 2 meses sem tirar o pé do chão. Beleza? Por isso que eu estou sentadinho aqui. Vamos lá. Relação morfossintática. Aqui é o seguinte, agora as coisas começam a ficar bacanas. Quando a gente vai falar de relação morfossintática, galera, aí a gente precisa saber o que é isso. O que é uma relação morfossintática? A relação morfossintática é quando você mistura a análise morfológica com a parte sintática. Na parte morfológica, a nossa preocupação é saber o quê? Qual é a classe gramatical. Para quem não está ligado nisso, galera, está começando a estudar agora, ó, o que é relação morfológica? É você identificar a classe gramatical. Em outras palavras, identificar qual é o nome da palavra. Você tem um artigo, se você tem um substantivo, se você tem uma preposição, se você tem um numeral. E a relação sintática é quando você pensa em quê? Sujeito, adjunta de nominal, objeto direto. Classe gramatical é a identificação do nome da palavra. Análise sintática é a função que aquela determinada palavra tem dentro da frase. Por que eu estou te falando isso? Porque olha só, vai chegar um momento que eu vou falar para vocês assim, o que esse AIS é? Aí eu vou falar o seguinte, ele é um artigo e ao mesmo tempo ele é uma adjunta de nominal. Aí eu não pergunto assim, poxa, Kate, como assim? Ele é artigo e adjunta de nominal? Ou ele é uma coisa ou ele é outra? Não. Depende do que o examinador quer. Se eu perguntar para você qual é a classe gramatical do AIS, aí você vai me dizer o seguinte, a classe gramatical do AIS é artigo. Ou seja, a preocupação é dizer qual é o nome da palavra. Qual é a função sintática do AIS? Adjunta de nominal. Beleza? David, posso te fazer uma pergunta? Pode. Agora, como eu consigo entender isso de uma maneira lógica? Aí que começa a nossa mágica. Agora sim, nós teremos, a partir desse momento, uma aula extremamente importante e, com certeza, muito agradável. Porque vocês vão conseguir entender o português pela lógica, sem você ficar decorando regras. É o seguinte, galera, olha só. Imaginemos que eu te perguntasse assim, esquece isso daqui por enquanto
imaginemos que eu te perguntasse assim: o que é isto aqui? Aí você me diria o seguinte: isso daqui pode ser um zero. Isso aqui eu posso chamar de bola. Isso aqui eu posso falar que é a letra O. Você concorda que é impossível eu fazer qualquer tipo de análise sem que eu tivesse frase? Por quê? Eu não posso fazer uma análise gramatical e uma análise sintática de uma coisa descontextualizada. É de suma importância que você tenha na sua cabeça qualquer análise, ela tem que ser feita dentro de uma frase. Ou seja, do jeito que está aqui, eu não posso fazer análise nenhuma em relação a isso. Agora, eu posso chegar aqui e falar o seguinte, por exemplo: eu quero que você faça o seguinte, com que esse cara seja um artigo. Aí você vai ter que começar a buscar um raciocínio. Poxa, eu quero que este O, ele seja um artigo. Agora eu estou te afirmando o seguinte: ó, isso aqui é um O, tá? Mas mesmo sendo O, poxa, o próprio O tem diversas classes. O O pode ser artigo, o O pode ser um pronome demonstrativo, o O pode ser um pronome oblíquo, mas eu quero que este O seja um artigo. Repare que a primeira coisa que vem à sua cabeça é o seguinte: para que ele seja um artigo, necessariamente, eu tenho que chegar aqui e colocar um substantivo. Ponto. Ou seja, eu só transformo, eu só confirmo que eu tenho um artigo se eu chegar aqui e colocar o substantivo. Então eu chego aqui e falo isso. Por exemplo, o aluno chegou. Agora que eu falei o aluno chegou, eu tenho certeza que esse O daqui é um artigo. Só posso dizer que ele é artigo porque eu observei que eu coloquei aluno, que é um substantivo. Só que quando eu chamo de artigo, quando eu chamo de substantivo, o que eu estou fazendo é qual análise? Gramatical. Por que eu estou fazendo análise gramatical? Porque eu estou dizendo qual é o nome da palavra. E aí o que eu vou fazer? Vou trazer o raciocínio seguinte, olha só. Se esse cara é um substantivo, todo substantivo é um nome. E você há de convir que só existe artigo se tem um nome. Artigo é uma classe que só pode existir junto de um nome. Se o artigo só pode existir junto de um nome, a conclusão a que você vai chegar, que obviamente a função sintática dele tem que ser esta, adjunta de nominal. Isso por uma questão óbvia. O aluno chegar para mim e perguntar assim: David, eu vi um artigo. Eu vou falar assim: posso te garantir que se você pegou uma oração e viu um artigo, eu te garanto que você viu uma adjunta de nominal. Aí você fala: pô, mas 100% isso? É óbvio que 100%. Por que eu estou te afirmando isso 100%? Porque o artigo é uma classe que ela depende necessariamente da presença de substantivo. Então, se você parar e pensar, pô, só tem artigo se tem substantivo. Substantivo é nome. Então, é óbvio que para eu ter artigo, eu tenho que ter um nome. Ou seja, o artigo só aparece junto do nome. Então, o artigo, na função sintática, só pode ser adjunta de nominal. Vou fechar esse bloco aqui e vou começar outro bloco, colocando um quadrinho para vocês aí, para vocês entenderem. Beleza?